Programa Bodega Nordestina, com Paulo Viana. Forte abraço, minha gente. Estamos chegando para mais um bate-papo aqui na nossa TV Bodega Nordestina, o seu canal no YouTube. Vá curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal se não está inscrito ainda. Ative o sininho para receber todas as notificações. E aí você acompanha todas as nossas redes sociais. Além do nosso canal no YouTube, TV Bodega Nordestina, passamos aí dos 85 mil inscritos. Vamos rumo aos 90. Você pode acompanhar no TikTok, também no nosso Facebook, blog Bodega Nordestina. Para o nosso bate-papo de hoje, no nosso podcast, a gente conversa com ele, radialista. Não sei se ele é jogador de bola também. Ele já participou da Igreja Católica. Eduardo conhece muito bem. Egídio Assunção Paula de Amorim. Egídio Amorim. Seja bem-vindo ao nosso podcast. O senhor que é natural de Taquaritinga do Norte, né? Obrigado, Paulo Viana. Os ouvintes, aos internautas. É muito bom poder estar aqui com vocês e desejar, mais uma vez, agradecendo pela oportunidade de poder bater esse papo aqui com o amigo. Estamos às suas ordens, à sua disposição. Filho do seu maninho, Dona Maria José. Exatamente. Nasceu em Taquaritinga mesmo? Como Eu nasci nasceu em outro município. No dia 15 de agosto de 1980, às 14 horas e 10 minutos. Pronto. Então está em segundo, né, Dona? Foi uma sexta-feira, na então Unidade Mista Antônio Burgos, hoje Hospital Municipal Raimundo Francelino Aragão, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E após 3 dias de nascido, eu fui para o Minguaiú. O primeiro veículo que me conduziu era um veículo que pertenceu ao saudoso Padre Zuzinha. Como foi a sua época de criança? O senhor que é filho único, né? Sim. Então, você não tinha os irmãos para brincar, mas tinha os coleguinhas da vizinhança, né? Os filhos do pessoal da vizinhança, dos vizinhos. Foi a sua época ali de criança, adolescência? Paulo, eu costumo dizer que minha vida de infância foi uma vida boa, dentro da medida do possível. Meu pai, um agricultor, minha mãe, uma funcionária pública. Mas, graças a Deus, se fosse para começar tudo novamente, eu começaria. Eu me senti muito bem em ter sido, como sou até hoje, filho único. Até mesmo quando chegavam algumas crianças lá em casa, eu ficava um pouco mais arredio, para poder me enturmar. Não era com muita facilidade que eu me enturmava, não. E os poucos brinquedos que haviam, até porque para uma criança só não necessitava de muitos brinquedos, eu ficava meio sem querer dividir para brincar. Não era questão de não deixar a outra criança brincar, era não quebrar o brinquedo para eu ter dificuldade depois, né? Foi ficar certo. De consertar o brinquedo, mas foi tranquilo, graças a Deus. E aí quando começou os estudos? Aí como foi essa dinâmica? Foi interessante essa pergunta mesmo, que você está fazendo. Sim, eu comecei a estudar na residência dos meus pais. Primeiro ano de aula foi na sala da nossa residência. Eu comecei a estudar um pouco velho. A sala ou o senhor? Ambos. Tá. A casa que eu resido até hoje, ela foi construída em 1915. Então, por aí já dá a entender que ela é uma residência um pouco antiga, né? E o que acontece? Por que eu comecei a estudar um pouco velho? Porque na época não havia crianças suficientes para que se pudesse abrir uma escola. E os prefeitos ficavam aguardando para que surgissem novas crianças, para que pudesse começar uma escola. E nesse meio, meu pai ainda pensou que eu fosse morar com os meus avós maternos no sítio Tatus, município de Surubim, porque lá um sítio bem maior, muitas crianças, e para que eu pudesse começar a estudar. Mas com o passar dos tempos, foram surgindo novas crianças, não foi necessário. Então, a aula passou a funcionar na sala da nossa residência. Aí você pergunta, mas não havia uma escola? Havia. Só que a escola era exatamente na divisão de 2 sítios, Minguaiú com Fazenda São Paulo. E na escola, na época, residia uma família. Por que residia uma família? Porque a escola havia sido construída antes, por gestores anteriores, aguardando exatamente que no futuro surgissem crianças para que pudesse funcionar. Enquanto não funcionava,
foi quando aconteceu um projeto do governo federal e boa parte das terras da Fazenda São Paulo foram desapropriadas pelo INCRA. E vários parceleiros passaram a serem as pessoas responsáveis por suas respectivas áreas. E em uma dessas áreas estava construída a escola, porque era na divisão dos dois sítios. Então, como o prédio ficou ocioso, a família passou a residir lá, até enquanto o prédio passasse a ser utilizado pelo município. Então, começou a aula, mas havia uma família na escola. Então, não poderia chegar de imediato e tirar. Então, enquanto se conversou com a família, o primeiro ano foi exatamente em 1989. Eu já um pouco velho, né? Como eu falei, a minha idade, eu nasci em 15 de agosto de 1980, então já com quase 9 anos de idade. Foi lá em nossa residência, na sala dos meus pais. Então, dentro deste período foi quando a prefeitura da época conversou com o proprietário da parcela, com o pessoal, e ainda se prontificou em fazer uma residência para que as pessoas pudessem deixar o prédio, para que a escola pudesse funcionar no ano seguinte. Só que não foi necessário. O pessoal vendeu a parcela, vieram aqui para o município de Santa Cruz do Capibaribe, e foi justamente nesse período em que a prefeitura reformou o prédio, e a partir de 1990 eu passei a estudar lá. E lá eu terminei a chamada 4ª série, naquela época. Hoje está tudo modificado. E a partir daí foi quando eu vim estudar na escola Padre Zuzinha, ensino fundamental e médio, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Aí como era esse deslocamento? Porque antigamente, você falou aí da questão da escola, que foi construída a escola, no entanto, ficou se aguardando, né, quando formasse, né, tivesse uma turma para... E aí tinha essa dificuldade também, a questão de transporte, porque não tinha, naquela época, não tinha transporte. Hoje o transporte anda 4, 5, 10 quilômetros para ir buscar um aluno. Exato. Né? E tem gente que reclama ainda, mas naquela época não tinha. Era na base do chinelo. Exatamente. Como era que o senhor vinha de Miguaú para Santa Cruz? Na época eu andava aproximadamente de nossa residência até o local de apanhar o veículo, de pés, aproximadamente 30 minutos. Andava de pés, andando rápido, para poder pegar o veículo que vinha do distrito do Pará, município aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Uma média de 3, 4 quilômetros. Pois bem, o cidadão que conduzia o veículo, já é falecido, chamava-se seu Zé dos Cacos. Por que Zé dos Cacos? José é o nome dele, Cacos, o local onde ele nasceu, o sítio que fica próximo ao Pará. E ele vinha em um veículo Toyota, desses Toyotas que a carroceria era de madeira e tinha uma coberta de lona plástica. Isso na hora do sol era quente. Né? E meu horário de estudar era das 13 às 17 horas e 30 minutos. Então eu tinha que me deslocar um pouco mais cedo de casa para poder chegar na estrada que vem do Pará aqui para Santa Cruz do Capibaribe e poder apanhar o veículo. Quando era época de chuva, era necessário que eu saísse mais cedo de casa. Por quê? Eu levava a farda para uma residência de uma família, amiga nossa, e lá eu chegava um pouco mais cedo, tomava banho, porque na chuva vinha me molhando, né, lama, essas coisas, para trocar de roupa e pegar o veículo. Quando voltava à noite, trocava de roupa, pegava a roupa que havia deixado e ia para casa. Porque saindo daqui por volta das 17 horas, época de chuva, o veículo não ia numa velocidade como vai sem ser época de chuva. Então fazia esse trajeto todos os dias. Os primeiros 6 meses, às vezes, a preocupação de meus pais mandava alguém vir me encontrar, para que eu pudesse voltar para casa. A partir dos segundos 6 meses, meu pai possuía um animal e me trazia na estrada. Mas o que é que acontece? Se fosse época de chuva, quem é da zona rural sabe, o animal andando, ele começa a jogar a lama e bate nas costas. Então, melava do mesmo jeito. Então, era melhor vir de pés. E meu pai achou por bem comprar uma bicicleta. Foi quando eu passei a possuir uma bicicleta. E essa bicicleta me auxiliou durante todo o estudo. Na época de verão, na bicicleta. Na época de chuva, aí vinha de pés mesmo. E assim foi a 5ª série que eu comecei na Escola Estadual Padre Zuzinha, ensino fundamental e médio aqui em Santa Cruz do Capibaribe, até terminar o chamado 3º ano de estudos gerais, que hoje
não existe mais, as coisas modificaram as regras dos estudos. Mas na época, seu pai comprou a bicicleta, você vinha pra estrada nela, Sim, deixava eu vinha, guardada eu ou vinha vinha, pra Santa Cruz? eu vinha para a estrada e nesse mesmo local onde eu deixava a roupa, quando chovia que eu trocava, eu deixava a bicicleta lá. E quando eu voltava, pegava a bicicleta e retornava para casa. E assim foi durante todo esse tempo. Até concluir. Sim, e o que chama a atenção, Paulo, é que nessa época, veja só, eu estudei quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo e terceiro ano. Todo esse tempo, eu apenas faltei 10 vezes. E eu lembro as 10 faltas quais foram. As primeiras 5 faltas consecutivas, eu adoeci de catapora e depois virou bexiga. Era impossível que eu viesse estudar para me preservar e preservar os colegas também. Não poderia passar para os colegas. As outras 5 faltas eu lembro também. 2 eu faltei. Uma eu estava no sepultamento de meu avô paterno. Outra de minha avó materna. As outras 3 por problemas de chuva. Havia riacho entre o Pará e aonde eu pegava o veículo, e dependendo da quantidade e da proporção da água, o veículo não tinha condição de passar. E as outras 2 foram problemas mecânicos, o veículo quebrou e não deu para a gente chegar. Então, foram as 10 faltas que eu tive. Todo esse período foi da parte da tarde ou Sim. tem um período que passou para a noite também? Todo o período foi na parte da tarde. Porque se fosse na parte da noite, Ah, para não mim ficaria dificultava inviável, porque não teria onde ficar aqui na cidade. Aham. Entendeu? Na parte da manhã não havia o que eu necessitava. Então, foi necessário fazer na parte da tarde. E aí, quando veio a questão da sua participação com mais frequência nas igrejas, o senhor era voltado para a igreja Sim, também, o senhor chegou a sim, fazer parte, né? O senhor sim. foi coroinha, não? Sim, não, eu fui acólito. Foi. Aí alguém pode perguntar, Que significa? acólito é porque eu era um pouco velho para ser coroinha. Então, não usava túnica, essas coisas. Então, era acólito na Já época. tinha passado da fase de coroinha, né? Exatamente, na linguagem, para que as Aham. pessoas possam entender essa aí. Eu tive a alegria, o prazer e a satisfação, e até hoje me sinto muito feliz. Primeiro eu fui batizado por Padre Zuzinha. Padre Zuzinha foi padrinho de crisma do meu pai e celebrou o casamento de meu pai com minha mãe. E eu costumo dizer sem medo de errar, foi o melhor ser humano que pisou a terra de Santa Cruz do Capibaribe. A história mostra o ser humano que foi Padre Zuzinha. E meu pai sempre tinha uma aproximação muito grande com ele. E me falava sobre ele. Eu conhecia ele muito pouco, porque quando ele faleceu eu era muito criança. Eu lembro uma coisa muito pouca do Padre Zuzinha. O que eu lembro do Padre Zuzinha, uma época que eu estava na residência dele, na casa paroquial, com meus pais. E ele, então, prefeito aqui de Santa Cruz do Capibaribe, e a prefeitura funcionava no antigo prédio, próximo à casa paroquial, e eu lembro ele chegando. Ele puxava um pouco de uma perna, que no passado ele havia sido acometido por um tiro, e um chapéu de massa de cor preta. Quando ele adentrou a residência, aí papai tomou benção a ele, né, que era o padrinho do papai, e me mostrou que era o padre. Quando eu falei para ele, aí ele disse, eu estou um cumbuco, estou velho, acabado, e eu lembro disso aí como se fosse hoje. Eu era muito novo, mas lembro disso aí. E acompanhei com meus pais o sepultamento dele, que até hoje na história foi o maior cortejo fúnebre aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Veja a época para hoje. Lógico, né? lógico. Não teve um cortejo fúnebre maior do que aquele ali. Então, meu pai, eu, filho único, sempre falava da religiosidade. Né? Até hoje nós somos católicos, apostólicos, romanos e respeitamos tudo. Eu sou uma pessoa que costuma respeitar tudo na vida. Eu respeito orientação sexual, religiosa, política, esportiva. Quem é ateu, respeito. Né? É verdade, seu pai queria que o senhor fosse padre? Exatamente. Meu pai sempre quis que eu fosse padre. Porque falava da importância de ser padre, devido a ser filho único, já pensando no futuro. Você não vai ter filho, não vai ter esposa, então sendo um padre, vai estar sempre muito bem acolhido onde você estiver. E eu ainda pensei. As primeiras informações, né? Minha mãe sempre me deixou muito à vontade. Estude e siga o seu caminho. E meu pai sempre, muito católico, né? Ensinando os passos da religiosidade. E eu passei
ainda quando criança, a tomar gosto por isso aí. Tanto é que eu achei por bem, conversando com meus pais, chegar até o padre Bianchi, foi pároco aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e falar para ele que gostaria que ele fosse o meu padrinho de crisma. Em um determinado momento, em uma missa, foi exatamente a missa celebrada na residência aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, onde eu deixava a minha roupa, minha bicicleta, para poder vir para a escola. A gente havia um contato com essa família. E lá eu conversei com ele, falei. Ele agradeceu o convite, me abraçou e ficou muito feliz. Foi no momento que ele havia ido celebrar uma missa lá. E a partir dali eu comecei a ficar tomando bênção a ele. E o que é que acontece? Quando chegava a época da Semana Santa, quem é católico, apostólico romano sabe, tem as vias sacras, tem as caminhadas. Eu vim aqui para a escola e na quinta-feira eu dormia na casa paroquial para que na sexta-feira de manhãzinha acompanhasse o padre nas caminhadas, juntamente com os demais acólitos e com os coroinhas, que eram mais novos do que eu. E eu achava muito satisfatório aquilo, muito bom. Eu lembro que na última sexta-feira, que era chamada Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, nós subíamos até o Cruzeiro da Palestina. Muitas pessoas chamam o Cruzeiro de Frei Damião, porque Frei Damião foi quem benzeu o Cruzeiro, né, para chamar de inauguração. E eu comecei a tomar gosto por aquilo ali. E fui me aprofundando tudo, né, e acompanhando o meu padrinho nas celebrações. Mas o tempo foi passando e eu fui ficando mais velho. Aí eu fui começando a escutar rádio, porque eu sempre gostei muito de rádio. E em um determinado momento, escutando rádio, um radialista conversando com um estudioso, aí fez uma pergunta a ele em relação o escolher da profissão do ser humano. Foi quando ele falou que o ser humano deveria seguir aquilo que ele tivesse na vocação e não fazer a vontade dos outros. Não seria uma questão de desobediência, mas ele, seguindo a vocação dele, no futuro, se der certo ou der errado, ele não vai se queixar de ninguém. Foi a vocação dele. E se porventura ele fizer a vocação dos outros, a vontade dos outros e não a dele, e por acaso der certo, muito bem, deu certo. Mas teve algum problema, ele poderia se queixar. Olha, eu não segui minha vocação, minha vontade, segui a de meus pais, hoje sou um profissional frustrado. Então, pensando nisso, eu em casa conversei com meus pais, expliquei, minha mãe entendeu, meu pai também entendeu, e eu falei que era muito interessante o caminho religioso, a vida consagrada, muito bonito, o celibato, tudo isso. Mas eu gostava mesmo era de rádio, porque sempre eu acordava cedo em casa para escutar os programas de rádio. E aquelas rádios que costumavam chegar na zona rural, na época, a maioria eram emissoras de amplitude modulada, AM, poucas FMs haviam na época, e meus pais escutavam e acompanhavam, eu gostava muito de rádio, então me deixaram à vontade. Então eu fui crescendo, e foi a partir daí que eu fui indo para o caminho do rádio. E o que é que acontece? Só para terminar essa parte aí, o meu padrinho, Padre Bianchi, participou de uma campanha política aqui na cidade e não foi vitorioso. Ele perdeu as eleições. E conversou com o bispo da época, da diocese de Nossa Senhora das Dores, em Caruaru, a qual pertencia a paróquia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos de São Miguel, em Santa Cruz do Capibaribe, que à época era tão somente Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Essa unificação veio depois com o sucessor dele, Padre Heleno, que transformou-se em Monsenhor Heleno, e em contato com a diocese de Petrolina, ele foi ser pároco em Petrolina, auxiliava o bispo da época lá em Petrolina, que era Dom Paulo, irmão de Dom José, que era arcebispo de Olinda e Recife. Aí se aproximou a época do crisma. Eu entrei em contato com ele, expliquei. Aí ele falou para mim o seguinte, meu padrinho, Bianchi, que haviam feito vários outros afiliados dele aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E ele estava indicando, devido à distância, e não era um período tão distante da campanha política. Tem aquelas pessoas que respeitam, mas tem aquelas pessoas que faltam respeito aos candidatos que perdem, né? Eu entendo que a democracia, alguém ganha, alguém perde, mas tem algumas pessoas que desrespeitam.
Então ele estava orientando que esses afiliados dele procurassem o padre Heleno para que fosse o substituto mesmo. E eu fui até o padre Heleno na época. Expliquei para ele, mencionei, ele entendeu tudo. E no dia do crisma, Dom Costa, que era o bispo da época, veio fazer o crisma aqui na cidade e o padre Heleno esteve me acompanhando e foi meu padrinho. Então eu passei a ter 2 padrinhos. Um que eu havia tomado para ser meu padrinho, que era o padre Bianchi, e o outro que substituiu o padre Heleno, que depois transformou-se em Monsenhor Heleno e foi quem unificou as paróquias aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que haviam 2 festas, a do Senhor Bom Jesus dos Aflitos e a de São Miguel, que se chamava o Protetor, e transformou-se em uma paróquia só, Senhor Bom Jesus dos Aflitos e São Miguel. Esse é o nosso podcast Bodega Nordestina, batendo papo com o radialista Egidio Amorim, contando um pouco da sua história, sua trajetória de vida e de profissão também. Você vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, TV Bodega Nordestina, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, com os amigos, com os familiares, e a gente vai levando história, contando histórias para vocês que acompanham por esse mundão afora. Como foi que surgiu e entrou a comunicação na veia de Egidio Amorim? Paulo, Na escola o senhor já era dinâmico, já participava das brincadeiras, dos eventos escolares? Não, já tinha essa veja ligação? só, na escola, na zona rural, não, porque os alunos eram todos, na linguagem popular, para quem mora no sítio sabe disso, eram todos iguais. E eu estudei numa sala que não havia na minha época pré-escolar, alfabetização, não. Já começava da primeira série até a 4ª série. E, repito, o primeiro ano, como eu falei, foi na nossa residência, e os outros 3 foi na escola mesmo, que era a Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, hoje não existe mais, é onde funciona a Associação das Comunidades de Minguaí e Fazenda São Paulo. O que é que acontece? Era multisseriado. Na mesma sala, a mesma professora ensinava alunos de primeira, segunda, terceira e 4ª série. O quadro era dividido ao meio. Então, passava a primeira matéria para o pessoal da primeira e da segunda série e a segunda matéria para o pessoal da terceira e da 4ª série. Então, era todo mundo junto, não tinha como se distinguir ali. Depois foi que veio a nucleação e melhorou, né? Cada série, cada professor por aluno, facilitou muito. O que é que acontece? Então, chegando aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, primeiro impacto, você sair de uma comunidade pequena, uma sala pequena, para você ir para uma escola que era uma das maiores da cidade e ainda é até hoje, a Escola Estadual Padre Zuzinho, Ensino Fundamental e Médio. E olha que ela não havia passado pela reforma que ela passou. Eu estudei por ela ainda antes da reforma. E depois eu fui me atualizando, né, me modernizando, tudo. E começou os chamados trabalhos da escola, as apresentações. Era para fazer, tipo, uma sala com aproximadamente 40 a 45 alunos e os professores, as professoras passavam trabalho para que fossem apresentados para a turma. E, devido a morar no sítio, para mim ficaria mais difícil eu ter que dividir com os colegas a produção do trabalho. Era preciso que eu viesse mais cedo para passar a manhã inteira aqui, para poder ajudar eles na produção, tudo, e na parte da tarde estar lá. Então, conversando comigo, né, e eles já começaram a sentir que eu gostava de rádio, porque eu falava tudo isso aí. Aí dizia o seguinte: a gente faz o trabalho, a gente produz o trabalho, e no momento da apresentação, a parte maior que é a parte da apresentação, você vai apresentando. Pode ser? Pode. E eu fui me desinibindo cada vez mais perante os alunos, fui gostando, fui me atualizando, e aí, na escola mesmo, eu já começava a ter essa parte de apresentação. Mais tarde, quando havia algumas competições de gincana, eu estava ali participando, né, representando os colegas, porque isso é normal. Deu saudoso do gerente, estava querendo adquirir. Pois bem, na própria comunicação, né, hoje, os irmãos, amigos, companheiros, colegas de trabalho e profissão sabem que tem aquele pessoal que se dedica mais à produção, né, tem aquele pessoal mais de redação, como tem mais aquele pessoal que vai a campo, vai em busca do material, tem aquele pessoal que se dedica mais à apresentação, né, à técnica. Então, tem as suas divisões dentro da própria comunicação. Eu fui mais de apresentação, mais de ir para frente, mais de, né, desinibido, estar por ali, né? Às vezes, na própria apresentação, quando faltava alguma coisa, eu improvisava alguma coisa, né? Não era improvisar feito poeta, improvisar
para que a coisa acontecesse. Então, a partir daí, eu já comecei a me destacar na própria escola mesmo. E qual foi o primeiro contato com o rádio? O primeiro contato com o rádio foi no dia 12 de julho de 1999, às 14 horas, em um domingo, na rádio Vale do Capibaribe, AM, à época 1370 kHz. Funcionava na Avenida Padre Zuzinha. Aquele prédio bem largo. Exatamente, próxima à estátua do Padre Zuzinha. Funcionou ali. O prédio era estreito, né? O prédio, sim, era o prédio estreito e comprido. Né? Isso. O que acontece? Meus pais, vendo a minha vontade de trabalhar em rádio, e eu acompanhava meu pai nas segundas-feiras, vindo aqui para a cidade. E o que acontece? A rádio funcionando lá, eu conversando com ele, ele disse, então vamos até lá, no rádio. Naquela época tinha a feira ali, né? Era. Ali, né? Sim, só a feira de frutas, a feira de frutas e verduras. Cadeira, mesa, tudo ali. A feira começava basicamente bem em frente à casa paroquial e se estendia até a frente da Rádio Vale. Justamente. Ela ficava ali, terminava ali por trás da estátua do Padre Zuzinha. A última gamileira. Era. E era o encontro das pessoas da zona rural. Sim. Né? E meu pai me levou até a rádio. Chegamos lá. Quando chegamos à rádio, para mim, tudo novo, né? Eu conheci ali, observar, olhar. Achei muito bonito, fiquei encantado com aquele ali. Aí eu falei para papai, é isso que eu quero. Aí eu fiquei radiante quando eu fiz tudo aquilo ali. Vendo uma coisa, vendo outra. Eu lembro de todas as pessoas que eu encontrei lá, todos os colegas que eu encontrei lá, que seriam colegas futuros, né? Naquele momento eram tão somente pessoas que o admiravam. E papai conversando, na época, o primeiro contato foi com Maurício Sobrinho. E ele explicou, quer ser radialista, é sua vocação, seja. Agora, se for para viver exclusivamente do rádio, não dá para viver, não. Dá para sobreviver. Ganho de radialista no interior não é muito. Agora, se você se tornar depois um bom vendedor, ou seja, uma pessoa que tenha um bom contato com o comércio, vai adquirindo anúncios comerciais para a rádio, aí você vai tendo 20% de tudo aquilo que você for vendendo e você vai se interessando. Aí você tem um ganho à parte, aí se torna aí uma forma viável para você. Essa é a forma do rádio. Quer? Eu quero. E o que acontece? No domingo seguinte, eu, a convite de Maurício Sobrinho, fui para o primeiro jogo em um estádio de futebol. Foi no estádio Adelmar da Costa Carvalho, Ilha do Retiro, no Recife. Eu, já torcedor do Esporte Clube do Recife, aí doido. Chegando lá, vendo a ilha superlotada, né, a ilha mais famosa do Brasil, aí fiquei magnífico, né? E tendo a oportunidade de acompanhar o trabalho em loco, né? Na época, Maurício Sobrinho narrando, os comentários foi do saudoso Jonas Torres, que fazia parte da rádio Bituri de Belo Jardim, que fazia parte da mesma empresa, e a transmissão era conjunta para as duas emissoras. As reportagens foi de Ronaldo Bezerra, que à época era funcionário do Banco do Brasil. E o plantão esportivo foi de Leno Silva. Maurício fazia parte técnica lá no próprio estádio, enquanto que na emissora quem fazia parte técnica era Alexandre Arici. E quando retornamos já à noite, e o interessante é que Maurício falou, olha, agora eu preciso que você chegue cedo aqui, porque a gente vai sair 9 horas da manhã aqui da rádio, viu? Tá bom. Quando foi 7h30 da manhã, eu cheguei na emissora. Aí, Alexandre me atendeu. Alguma coisa, eu disse, eu vou aguardar Maurício para a gente ir para Recife. Ele disse, mas é 7h30 da manhã, Maurício vai passar aqui 9h30, daqui a 1h30, é muito tempo, eu espero. E esperei, Maurício chegou e foi uma satisfação para a gente ir até Recife. E quando retornamos à noite, já tarde, aí Maurício perguntou, você tem aonde ficar aqui na cidade? Eu falei, tenho a casa de uma madrinha minha, que mora aqui no bairro Dona Dom, madrinha do Sinete e Heleno, esposo dela. Eu posso ir para lá e fico. Ele disse, mas é tarde, chega lá agora. Ele sabe que você vai para lá? Eu disse, não. Então você vai dormir lá em nossa residência. E eu fui para a residência de Maurício. E foi a partir daí que eu passei a ter um respeito muito grande por Maurício, uma admiração ainda maior, porque ele casado com a filha, ele conversou com a esposa e
a filha já estava dormindo, ele tirou a filha da cama, levou para dormir com ele e a esposa e colocou a cama da filha para que eu dormisse. Isso não é todas as pessoas que faz. Você conhecendo 8 dias a pessoa, e a partir daí eu fiquei admirando ainda mais Maurício Sobrinho. E no dia seguinte, eu já vim com ele para a rádio para acompanhar a programação inteira da rádio, observando os demais programas, a produção, o pessoal da técnica, tudo. O pessoal que trabalhava ali nos bastidores da emissora. E fui conhecendo um radialista, conhecendo outro. E o que é que acontece? No domingo seguinte, isso já com 15 dias, né? 8 dias do caso. Não, porque veja, com 15 dias que eu conheci a emissora. Sim. Porque eu fui na segunda, né? No domingo eu viajei para Recife, no domingo seguinte, né, ele pediu que eu viesse para a emissora e me apresentasse a Leno Silva, que era o plantão esportivo. Ele já havia conversado com o Leno, me apresentou para Leno, e na época havia um programa por nome de Aquecimento Geral, que ele começava às 14 horas e ia até o horário de começar o jogo. Ele disse, você vem para cá para acompanhar como é que o Leno faz. Eu acompanhei a tarde inteira, sentado e vendo o Leno trabalhando. No domingo seguinte, no outro domingo já, aí eu passei a fazer um serviço por nome de Rádio Escuta, que hoje já não existe mais. Por que Rádio Escuta? Porque o plantão esportivo, que era Leno, ficava no estúdio, e o Rádio Escuta ficava em uma outra sala da emissora, acompanhando um rádio, porque na época não havia internet, acompanhando um rádio que passava as informações dos jogos que estavam acontecendo. E ao passo que saía um gol, um determinado jogo, eu lembrava o nome do jogador que fez o gol e vinha e passava para Leno. Aí Leno entrava na jornada e informava. E os resultados que ia terminando, eu ia acompanhando e passando para Leno. E esse trabalho eu fiz durante 6 meses, Rádio Escuta. Depois dos 6 meses, para terminar, aí eu passei a fazer o coplantão esportivo. Era junto com o Leno. Só que era o seguinte, na época, repito, não havia internet, e o programa era feito à base de jornal. Né? Os jornais da capital pernambucana que chegavam aqui. Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio. Depois foi que veio chegar a Folha de Pernambuco. Tem a manchete e tem a notícia. Por exemplo, dando só um exemplo, né? Esporte joga contra o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro, hoje às 16 horas. Então eu só lia a manchete e Leno lia a matéria. E eu acompanhava. E aí ele pediu para que em casa eu fosse ensaiando. Eu mesmo em casa, lendo a matéria e a manchete. E tudo, para ensaiando. Aí foi informando a posição que deveria se comportar, a voz, como deveria utilizar, tudo, a forma como deveria se postar perante o microfone. E terminamos os 6 meses assim na Rádio Escuta. E depois, no coplantão esportivo, aí fechou o ano. No ano seguinte, Leno foi se dedicar a fazer só matérias de externa, chamadas matérias de rua, unidade móvel da rádio, o veículo de comunicação da rádio, o carro que a rádio possuía. E eu passei a fazer o plantão esportivo. E aí eu passei 2 anos fazendo plantão esportivo. Aí eu chegava mais cedo na própria emissora, e o trabalho foi um pouco árduo, porque além de fazer o plantão esportivo, eu também fazia o rádio escuta. E se eu deixasse o rádio dentro do mesmo estúdio, ia dar microfone e não ia ter condições. Aí eu pedi para o técnico da época, Mário Ferreira, providenciar um cabo para deixar o rádio em um local mais distante, para que ele pudesse ficar ligado lá e o cabo vindo de lá para cá. O rádio ficava lá e o cabo vinha de lá para cá. Aí eu colocava o fone aqui. O que é que acontece? Um fone ficava acompanhando a rádio e o outro eu tirava para ficar acompanhando a programação que vinha do estádio. E ao passo que saía um gol, eu ia informando aqui. E assim fiz esse trabalho durante 2 anos. Depois, aí eu deixo o plantão esportivo e fui começar a fazer reportagens externas, reportagens de rua. Por que fui fazer reportagem de rua? Porque Leno foi candidato a vereador. E, como se sabe, na legislação, a lei não permite que candidato fique ao mesmo tempo ocupando veículo de comunicação, né, e campanha política ao mesmo tempo. Então, eu fui convidado, na época, pelo gerente da emissora, o Ilamar Alves, para que pudesse fazer também esse trabalho de externa. E eu fui fazer esse trabalho de externa. Eu não dirigia na época, e havia um cidadão que trabalhava na rádio por nome de Lamartine Silva. Era cunhado de Ilamar, que era o gerente da emissora, casado com a irmã de Ilamar. E eu passei a fazer reportagem de rua e ele era o motorista. Então, aí eu fui
começando a ganhar espaço, fazendo reportagem de rua. Na sequência, passei a também cobrir o dia a dia da Delegacia de Polícia Civil, porque Leno cobria esse dia a dia também, mas eu passei a substituir Leno. Então, eu já passei a residir aqui na cidade. Fica aqui na residência de pessoas amigas, no bairro Nova Santa Cruz, porque não teria condições de morar no sítio e fazer esse trabalho aqui. Então, eu acompanhava o dia a dia da delegacia, que na época a delegacia funcionava em um prédio, ali por trás do Mercadão, né? Funcionava ali, em uma esquina ali por trás. Depois ela veio aqui para as imediações do Bar de Lula, e depois ela foi para onde está atualmente, ali próximo à Sociedade Esportiva Ipiranga Futebol Clube. Então eu passei a acompanhar o dia da delegacia também. Nas férias de Maurício, eu passei a acompanhar também o dia a dia da terceira CIPM, que era a Companhia Independente de Polícia Militar, que era subordinada ao 15º Batalhão de Polícia Militar de Belo Jardim. Depois transformou-se em 24º BPM. E, na sequência, os colegas da emissora foram tirando férias. Aí eu passei a ir substituindo eles também nas férias. Então, eu passei por todos os programas da emissora, em todos os horários, substituindo os colegas, né? E assim, passei a trabalhar e ser funcionário da Rádio Vale do Capibaribe. E aí, desse meio da comunicação, acredito que, na questão dessas férias, você falando agora, faz crer que isso acabou lhe credenciando para que em todo segmento o senhor tem ali uma ampla leitura geral, por exemplo, futebol, polícia, política, né, o cotidiano. Isso fez com que você aprendesse ali meio que na tora mesmo. Foi. O que hoje as pessoas que se tornam comunicadores, que fazem a faculdade, tudo, que é muito interessante, eu não tive a oportunidade de fazer. Eu fui na vontade mesmo, né? No sangue, na vocação, e fazendo tudo isso aí. A gente produzia a matéria na rua, naquele chamado gravador de fita. Naquela fita que hoje não existe mais, tem somente em arquivo, né? Então, algumas coisas a gente tinha que fazer e não poderia errar, não. Porque se errasse, ia para o ar errado mesmo. Então, era para fazer, como bem falou você, na tora. A gente poderia conversar com o entrevistado ou com a entrevistada antes. Olha, nós vamos abordar esse assunto, essas perguntas aqui, são 5 minutos, ok? Ok. A gente fazia e pronto. E assim foi o trabalho. Então, eu passei esse bom tempo, Paulo, na Rádio Vale do Capibaribe, mas até aí eu trabalhava ainda sem o registro profissional, que o sonho todo profissional é ter a regulamentação de sua profissão. E depois de um bom tempo trabalhando na Rádio Vale do Capibaribe, tanto Maurício Sobrinho quanto eu, nós entendemos que era momento de deixar a emissora e irmos para uma outra emissora. A probabilidade era que fôssemos para a Rádio Estação SAT, que havia uma afiliada aqui em Santa Cruz do Capibaribe, lá no prédio do Santa Cruz Martin Moda. Hoje, Rede Brasil. Sim. Para que a gente fosse para lá. Então, a emissora nova na cidade, né? FM, um som completamente diferente, a frequência modulada da rádio AM. E o que acontece? Começou a surgir a história dentro da rádio, né, que a gente iria sair, e o Ilamar procurou o Maurício. Maurício, o que é que está acontecendo? Não vamos sair, não. Maurício disse, não, eu vou. Eu já decidi, agora eu vou sair, não tem volta. Aí o Ilamar veio e me procura. Olha, Maurício vai sair, mas você não vai sair, não. Você recebe X e eu vou aumentar o valor. Na época eu recebia da emissora R$700 a mensalidade. Para a época era um dinheiro considerável. E ele disse, vamos fazer o seguinte, você não vai sair e eu vou entrar em contato agora com a Belasa, era em Belo Jardim, onde pertencia à Rádio Vale, era o grupo JMB, José Mendonça Bezerra, e eu vou falar com o pessoal responsável lá e você vai passar a receber R$1.400. Quer dizer, ele dobrou o valor, né? Era um valor tentador, né? E eu falei para ele, a decisão está tomada, Ilamar, eu não volto atrás. Disse, mas não faça isso não, eu digo, não volto atrás. Olha, eu tenho que ser fiel a Maurício, porque ele foi quem me deu a primeira oportunidade aqui. Depois os demais passaram da oportunidade também. E a emissora... Por que a gente estava deixando a emissora? Porque passou a ter problema na parte do recebimento, né?
Tipo, recebia um mês, ficava algumas partes dentro do mês passado, e lá na frente, depois, aí, na junção dos valores, ficava algum mal entendido, a parte financeira da emissora não entendia que havia ficado, a gente mostrava que havia ficado, e para não acontecer clima de animosidade, desavença nenhuma. A empresa passou a ter problema do financeiro. No financeiro. Então, E aí para não ter problema nenhum, Não pode controlar. nós saímos. Aí, nessa nossa saída, eu lembro que o contador da empresa chamava-se Marcos Encarnação. Não sei se ainda é ele. Doutor Marcos. Pois bem. E nós fomos até Belo Jardim. Nos recebeu muito bem, muito educado. E eu Você lembro... disse a ele o que naquele dia? Como é? Você lembra o que disse a ele naquele dia? Porque eu lembro. É porque você fazia parte também, não foi? Foi, né? Fomos juntos. O golzinho branco de Maurício. Maurício Sobrinho, foi. A gente saiu cedo daqui, não foi? Disse a ele, só tem o Cunhacati. Se eu fizer, tá bem feito. Pois bem, você falou isso, né? Foi. Pois bem, o que acontece? E quando chegamos lá, ele perguntou qual tempo na emissora. Eu informei. Já tirou férias? Não. 13º? Também não. Quantos anos na emissora? Eu informei. Aí ele foi, na linguagem popular, para a ponta do lápis, né? Uhum. Fez as contas. Disse, olha, o seu valor é esse aqui que você vai ter que receber. Mas se você discordar dele, você pode procurar um contador de sua confiança, peça para fazer e você traz para cá. A gente pode chegar a um consenso. Um valor considerável na época. E eu lembro quando fez as contas, tudo, um valor muito bom. Muito bom. Quando eu cheguei aqui, aí procurei um amigo meu, contador aqui na cidade, conversei com ele, meu amigo Buscapé, conhecido por Buscapé, José Arruda Silva, conhecido por Buscapé. Ele, quando fez as contas, disse, Egídio, olha, se for para o pé da letra mesmo, dá esse valor aqui, que era abaixo do valor de Belo Jardim. Isso não tem como discordar de nada aí. A empresa está sendo muito boa para com você. Possivelmente foi uma forma da empresa se recompor devido aos atrasos, né, tudo isso aí. E fomos para lá e fizemos o acerto, tudo. E tanto é que a empresa colocou, não que como se a gente tivéssemos pedido demissão, mas como a empresa estava nos demitindo em comum acordo, para que a gente não tivesse nenhum tipo de problema com empresas futuras. Então, tranquilo. E as portas ficaram abertas. E assinou a carteira? Assinou com tempo retroativo. Sim. Assinou a carteira com tempo retroativo. Bacana. Aí, só que quando fomos conversar com o pessoal da emissora, que a gente esperava que fosse dar certo, aí não deu certo. Porque na época, era Zé Carlos, que era o responsável pela emissora aqui na cidade, aí quando havia conversado com o dono da emissora em Recife, que era o dono de uma rede, né? Aí explicou, olha, felizmente a emissora não vai poder pagar um valor a vocês. Agora ela vai abrir as portas para vocês e aquilo do que vocês venderem, vocês terão 20%. Aí foi quando Maurício e eu conversamos com eles, explicamos, olha, 20% toda pessoa tem em qualquer empresa que ele vender. Independente. Não precisa fazer parte, não. Se eu chegar para o seu podcast e dizer, Paulo Viana, eu posso vender tal anunciante para você? Pode. Qual a cota? X. Eu chego aqui e vendo, automaticamente você já sabe que 20% é meu, como de qualquer outra pessoa. Uhum. Aí ficou inviável. E agora? Enquanto nós ainda estávamos recebendo o seguro-desemprego, o valor que a empresa passou, tranquilo. Mas a gente já começou a pensar no futuro. Isso vai acabar. E aí? E para voltar para a emissora, de jeito nenhum. Voltar para a emissora, até que a emissora queria, mas a gente não ia voltar mais para a emissora. Não ficaria deselegante. Né? Uhum. Daria a entender você sair para receber e agora voltar? O que acontece? Aí Jason Lagos entrou em contato com a gente, né, da Rádio Comunidade FM. Se nós não queríamos ir trabalhar lá. À época, J. Oliveira apresentava o programa Sinfonia Nordestina. Era produtor, operador e apresentador. E o programa ia ao ar das 6 às 8 da manhã. E Jason disse, olha, vamos fazer o seguinte, vou falar com o Jota, o programa vai de 6 às 7. E a emissora vai começar a ter um programa policial de 7 às 7h30, que era o mesmo horário que nós apresentávamos na Rádio Vale. E das 7h30 às 8 vocês vão apresentar um programa esportivo, uma resenha esportiva, comunidade esportiva. E a forma de pagamento é o seguinte, como está se aproximando o campeonato pernambucano, por enquanto eu não vou acertar valor com vocês. Agora, o que vocês vender é de vocês. Quer dizer, 20% a gente teria direito, né? Uhum. Mas a gente passou a ter 80% a mais, né? Que era 100% do valor para a gente. Aí a gente caiu em campo, eu e Maurício. Né?
Porque na época, quando a gente apresentava o Rádio Notícia na Rádio Vale, era o único programa policial, era uma audiência só aqui na cidade. Quem lembra da época sabe disso. Era uma audiência só. Todas as emissoras tocando música, essas coisas, mas a gente era o primeiro programa do contexto do radiojornalismo da emissora. E da cidade, da região. Era a maior audiência da cidade. Tanto é que determinados anunciantes queriam entrar, mas não tinham condições de entrar, porque no mesmo segmento já haviam outros. Então, quando saísse, automaticamente era para entrar. Então foi muito fácil, a gente vendeu e foi uma época que a gente, na linguagem popular, faturamos muito bem mesmo. Tanto o programa policial quanto a resenha esportiva e depois o Campeonato Pernambucano. Foi quando eu passei a ser setorista do Ipiranga, acompanhar o dia a dia do Ipiranga. Foi na Rádio Comunidade, nessa temporada esportiva lá. Aí, o que acontece? Só que a emissora, quando eu saí da Rádio Vale, havia assinado a carteira. No entanto, eu não havia ainda tirado a DRT, que era, na Delegacia Regional do Trabalho, a regulamentação da profissão. Precisava, né, levar a carteira até lá para que tivesse o carimbo e a regulamentação. E era o meu grande sonho. Na época, a rádio comunitária não podia tirar, porque a rádio comunitária, na época, não tirava, a não ser que fosse uma empresa paralela. E o tempo foi passando, e na Rádio Vale, houve uma troca de profissionais, e mais uma vez o Ilamar entrou em contato comigo. Você não queria voltar para a Rádio Vale? Aí eu expliquei, o Ilamar, fica difícil, porque eu saí juntamente com o Maurício, nós estamos aqui na Rádio Comunidade, estamos bem. Aí para voltar agora, os dois não tinham condições, porque ele disse, não, eu estou precisando justamente de alguém para fazer a parte de reportagem de rua e acompanhar a parte policial, que seria a sua parte. A parte que o Maurício faz, a gente já tem outro profissional aqui na emissora. E o que acontece? Eu expliquei para ele, olha, eu só posso sair se eu tirar a minha DRT. Eu preciso ter a regulamentação do meu trabalho. Aí, primeiro, como eu havia deixado as portas abertas na Rádio Vale, para que eu pudesse voltar para lá, e assim eu voltei, aí fui conversar com Jason. Expliquei para ele a situação. Jason, olha, você sabe que todo profissional quer ter a regulamentação da sua profissão. E, no momento, a rádio comunitária não pode tirar. Ele perfeitamente entendeu. Agora, surgiu esse convite da Rádio Vale para que eu possa voltar para lá. E eu só volto para lá, tirar a minha DRT. Agora, com detalhe. Se eu volto para lá, se as portas da Rádio Comunidade ficarem abertas para mim, não vou sair, assim como eu saí da Rádio Vale na boa, saio da Rádio Comunidade na boa também, para que não tenha nenhum tipo de problema futuro. Ele disse, não, sem problema, você está agindo com dignidade. Você pode perguntar isso hoje a Jason. Você precisando voltar, tendo espaço na emissora, você volta. Tranquilo. Aí fui conversar com o Maurício. Quando eu fui conversar com o Maurício, aí foi aí onde a situação ficou mais difícil. Porque Maurício disse, se eu fosse... Veja só o que foi que Maurício disse. Pode perguntar isso a ele hoje que ele lembra. Se eu fosse você e você fosse eu não sairia. Veja a situação que ele me colocou. Se eu fosse você e você fosse eu não sairia. Já que a gente formou uma dupla lá, tivemos sucesso, somos uma dupla aqui, estamos com sucesso, e por que agora desfazer a dupla? Aí eu expliquei para ele que eu queria justamente tirar minha DRT, que ele já havia tirado antigamente. Aí foi quando ele entendeu, mas ficou um clima meio que difícil, né? Ficamos amigos, como somos até hoje, mas o clima ficou um pouco difícil. Aí eu expliquei para ele que eu precisava tirar DRT e tudo. Aí ele disse, tá certo. Aí foi quando outra pessoa foi para a Rádio Comunidade e eu voltei para a Rádio Vale. Quando eu voltei para a Rádio Vale, que eu fui, conversei tudo para tirar a DRT, aí entrei em contato com o Sindicato dos Radialistas em Recife, e o sindicato disse, olha o seguinte, tem faculdade de comunicação, de jornalismo em Santa Cruz de Capibaribe? Eu expliquei, não. A mais próxima é paga, que é em Caruaru. E a mais próxima pública é em Campina Grande. Paga, não tenho condições. Campina Grande agora eu tenho que me preparar para fazer o vestibular, para poder passar no vestibular, cursar os 4 anos, para poder tirar a DRT ainda. Vai muito tempo. Como é que eu vou conseguir? Então, nesse caso, para as cidades que não têm faculdade, o sindicato abre uma exceção. É ir até a Secretaria de Educação da cidade e pedir num papel timbrado da secretaria, né, naquela época era papel timbrado, e ter uma declaração da secretária, mencionando tudo isso que você está dizendo. Aí eu fui até a Secretaria de Educação aqui de Santa Cruz do Capibaribe, a secretária era a saudosa professora Socorro Maia, mãe
de Ernesto Maia, expliquei para ela a situação, ela entendeu tudo, e politicamente eu era ligado a um grupo político e ela a outro grupo político, mas nada disso foi levado em consideração, a gente respeitou tudo, né? E agradeço isso a ela até hoje, que Deus possa manter ela em um bom lugar e dar o conforto à família, que ela foi muito sincera comigo. Então, aqui não está em jogo política, aqui está em jogo um profissional. Foi muito educada. Então, fez, né, tudo certinho, papel timbrado, tudo, a declaração. A rádio carimbou tudo e levei até o Sindicato dos Radialistas lá em Recife. Aí lá, com a carteira profissional. Aí lá, eles disseram, daqui a 30 dias a gente dá a resposta. Aí eu fiquei preocupado, porque minha carteira profissional havia ficado lá. E agora? Né? É um meio que eu não conhecia quase Recife. Dificilmente eu ia lá. Só jogos de futebol, essas coisas. Então, depois de 30 dias, aí volto lá mais uma vez. Aí, na própria carteira de trabalho, aí estava o carimbo lá da DRT, o número, tudo. Aí foi quando eu passei a fazer parte do Sindicato dos Radialistas. E, para não esquecer, né, aí, veja só, foi nesse dia que eu passei a ser radialista, locutor, apresentador, animador, com registro profissional 3805, DRTPE, matrícula sindical 001742. Pronto. Aí, a partir daí, eu passei a ter a regulamentação da profissão e em qualquer lugar que eu chegar do Brasil, eu sou um profissional reconhecido de fato e de direito. Esse é o nosso bate-papo, nosso podcast Bodega Nordestina, conversando com Egídio Amorim, radialista, locutor, animador, dançador, né, também? Não vai esquecer de botar aí, viu? Ó, aproveitar e abraçar a Mauri Farias, pessoal da Assistec Farias, peças, serviços e máquinas de bordados para todo o Nordeste. 819-9741-0610. Abraço, meu querido Mauri Farias, conterrâneo, paraibano, da família da Gema ainda. Aqui na nossa bodega nordestina com Egídio Amorim. Você chegou a trabalhar com vários profissionais que já nos deixaram. Sim. Né? Eu também já tive o prazer de aprender com eles, né? Porque a gente vai aprendendo. Sim. A gente teve professores, né? Para nós, professores da comunicação, por exemplo, o saudoso Giovanni Rosendo, né? Trabalhou muito tempo aqui com a gente também. Né? Desde a época a inauguração da Rádio Vale, né? Ele já passou por aqui, foi embora, voltou e tal. E outros, né? Que já teve o prazer e o privilégio de conhecer e trabalhar junto, Isso. Né, gente? Ah, claro. Inclusive, Paulo, aproveitar para passar para os ouvintes, para os internautas que nos acompanham e que o programa fica para a posteridade, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Eu e você na mesma empresa. Sim. Não é verdade? Sim. Trabalhamos juntos. E assim como eu vim da zona rural, o Paulo também veio da zona rural. Né? Graças a Deus. E não foi fácil a gente conquistar esse espaço na cidade, né, Paulo? Não é fácil, não. A gente vence. Não foi fácil conquistar e não está sendo fácil se manter, né? Se conquistar não é fácil, se manter é mais difícil. Mas estamos na luta, né? Pois bem. Cada dia mata o leão. O que é que acontece, Paulo? São pessoas que, como bem falou você, nós aprendemos muito na vida. Muito mesmo. Como bem falou você, eu tive a alegria, o prazer e a satisfação de trabalhar com Giovanni Rosendo, grande profissional, grande ser humano. Foi excelente a oportunidade de poder trabalhar, aprender com ele. Tive a oportunidade também de trabalhar e aprender com o saudoso Carga Pesada, né? Grande profissional, grande narrador esportivo. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e isso são alguns exemplos que eu estou passando aqui, com tantos outros, né, que já partiram desta vida para outra. Né? Esses são exemplos dessas pessoas que são conhecidos aqui a nível de Agreste, mas a nível de cidade também e de região aqui, trabalhamos com vários também. Né? Tivemos a oportunidade de aprender com vários comunicadores, né? E não só com comunicadores também, mas com o pessoal da produção. Muito bom trabalhar com o pessoal da produção, pessoal da técnica, gerência, sim. Outros funcionários da própria emissora em si. Né? Por exemplo,
Demazinho, Ah, Rosana, sim, né? claro. Cupira, deram um Claro. novo ar, um novo clima na emissora na época, deu uma Foi. sacudida. Foi. Né? Veja só. O mestre Mr. Fu, né? Sim, Aquela claro. loucura dele, mas a gente aprende também. Claro. Eu tive a oportunidade de ser repórter de rua aqui na cidade, em programas matinais, de Ronaldo Pacas. Ronaldo no auge na época, apresentando o programa, e eu era repórter de rua de Ronaldo Pacas. Eu fui repórter de rua de Paulo Sobral. E eu técnico. E você é técnico, né? Você lembra de tudo isso aí, Sim. né? Narradores esportivos, eu tive a alegria, o prazer e a satisfação de trabalhar com Maurício Sobrinho, de trabalhar com carga pesada, com Josa Leite, que é de Belo Jardim, um grande profissional, com Luciano Brito, que é da cidade de Limoeiro, com Valério Batista, da cidade de Limoeiro, hoje residindo em Surubim, com Ventura Silva, da cidade de Passira, e tantos outros profissionais. Aguinaldo Alves, lá de Surubim. Sim, né? sim. Tem muitos. Rogério Silva. Sim. O estado do jornal, né? Sim. É professor Sim. de matemática. Sim. Então, a gente, são coisas que a gente aprende e... Estamos aprendendo do dia a dia, né? E quando a gente tem a Com a oportunidade... leveza, a oportunidade de encontrar essas figuras que... é muito bom. Pra gente, né? Grandes, né? Claro. Mas quando a gente se aproxima, aquela simplicidade. Claro. E é o seguinte, Paulo, quando fala ainda em relação à comunicação, muitas pessoas às vezes ficam perguntando, mas fulano deve ser muito extrovertido. Nem todos são extrovertidos. Tem muitos profissionais de comunicação que ele passa para o ouvinte, passa para o internauta, que é uma pessoa extremamente extrovertida. Mas quando você tem a oportunidade de conversar com ele, é uma pessoa tímida. Né? Verdade. Na comunicação, tem muitas pessoas que se adaptam ao estúdio, a parte do estúdio. No estúdio, ele dá um show para quem está acompanhando através da internet, do rádio, né, que foi eu comecei acompanhando pelo rádio. Mas, às vezes, esse profissional, quando você precisa dele para fazer uma apresentação em um palco, ele se inibe. Não é que ele tenha medo do público, é porque ele adaptou-se ao estúdio. E tem aquele que também dá o show lá no palco, que no estúdio ele se inibe. Ele quer ter gente, ele quer ver povo, ele não quer ficar naquele ambiente fechado. Como tem aquele que é apresentador e não consegue fazer reportagem de externa. Aquele que é de externa não consegue ser apresentador. E tem aquele profissional que é versátil, faz de tudo um pouco. Isso é verdade. Nesse caso, o senhor se encaixa muito bem na A versatilidade. gente tenta, né? A gente tenta. Dentro da comunicação, Energindo, a gente vê... O grande sonho antigamente era trabalhar, trabalhar no rádio AM, que era a grande escola, né? Passou pelo AM, está carimbado, né? Pronto, preparado. E, inclusive, quando você falou isso, Paulo, é muito fácil, porque, vamos lá, por que, dizendo para o ouvinte, para o internauta, que você falou aqui, passando no rádio AM estava carimbado? Porque o rádio AM era justamente o rádio onde o profissional ele tem a necessidade de falar. Isso. O rádio AM toca menos música e mais informação. Né? Prestação de serviço. Isso. Ali na comunidade, ouvindo o povo. Perfeitamente. É preciso que você faça em determinados momentos algum comentário, alguma coisa, para prender a atenção do ouvinte. E na época, se você pegasse esse profissional do AM, levasse ele para o FM, ele dava um show. Porque ele era para anunciar música, alguma coisa, e passar mais tempo na dele. Quando você pegava o profissional do FM e colocava no AM, ele tinha dificuldade. Acabava. Né? Porque ele não era aquele profissional de estar com informação, com uma coisa, com outra, era mais aquele profissional de música. Então, por isso, como bem falou você, quem passasse no AM já estava carimbado para qualquer emissora. Quando você pega os grandes profissionais da grande mídia, a televisão mesmo, os grandes nomes, é do rádio. Claro. Facilidade. Claro. E aí hoje, com essa modernidade, aí você, por exemplo, passou do AM, aí FM, né? Já tem a diferença. Hoje, com as redes sociais, o crescimento, com esse novo formato, né? O rádio em si ele tem conseguido se adaptar, se encaixar ali. Exato. Né? E a internet passou a fazer parte do rádio. Sim. Né? E aí a gente conseguiu se encaixar direitinho nas redes sociais, Paulo, lidar no dia a dia. Em relação a isso aí, quando eu trabalhei no rádio AM, e você lembra que trabalhamos juntos, eu não fazia o trabalho de operador. Você, inclusive, chegou a gente trabalhar junto, você operava e eu fazia a apresentação de programa. Depois, quando eu fui trabalhar em rádio FM, ainda com a produção independente, a rádio mantinha o operador. Mas hoje, há necessidade de se operar também. Então,
com o passar dos tempos, eu passei a fazer o serviço de operador e de apresentador, né? O que acontece? Mas veio a tecnologia da informática, né? A internet ajudou muito hoje. Então é preciso que se modernize também, vá para as redes sociais, e é esse mercado novo que está se abrindo, que a gente ainda está, aos poucos, se adaptando a ele, adentrando a ele, conversando com os amigos, adquirindo experiências, porque é um mercado satisfatório. É um mercado que fica para a posteridade. Porque o programa do rádio, antigamente, era necessário, determinados programas, que ficasse gravado. Por quê? Porque poderia ter alguma necessidade daquele programa ser ouvido futuramente, ou alguém que você falou alguma coisa que desagradou alguém, de modo especial quem apresentava programa de conteúdo de radiojornalismo, alguém poderia dizer, olha, eu quero escutar isso aqui, foi isso que você disse? Então, você, para contrapor, só mostrando o programa. Hoje não, hoje você vê, com a internet tudo fica gravado, é só você, não, eu vou acompanhar a live para ver se foi isso que fulano falou, se não foi. Então, a coisa facilitou muito hoje, muita facilidade hoje. Hoje, para fazer comunicação, tornou-se muito fácil, né? Hoje, de casa, quantos apresentadores não fazem o seu programa de casa, não precisa ir para a emissora. De casa ele faz tudo. E a gente tem vários profissionais que tiveram dificuldade, né? Vem aprendendo, mas tiveram dificuldade a lidar no dia a dia nesse meio social. Claro. Um grande exemplo a gente tem na capital pernambucana, o Geraldo Freire, né? Um grande comunicador no rádio, mas um dos maiores comunicadores de Pernambuco, do Nordeste do Brasil. Isso, e quando partiu ali para as redes sociais, ele sentiu aquela dificuldade. Sim. Dito pelo próprio. Claro, pelo próprio. Você acabou de citar aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, foi mais um que não passou por faculdade. Mas é um dos maiores comunicadores que existe hoje. Sim. Quantas palestras Geraldo não é convidado para proferir em várias universidades? Por quê? Ele tem a prática, né? O pessoal da universidade tem a teoria, mas ele, devido ter a forma contagiante de fazer, o improviso do rádio, a leveza do rádio, tornou-se um grande comunicador. Mas, como você falou, nem tudo na comunicação são flores. É feito um jardim. Um jardim tem muitas flores, mas tem os espinhos também. Às vezes os espinhos estão justamente para proteger as flores. Não é verdade? Com certeza. Então a comunicação tem suas dificuldades. Qual o recado que a gente deixaria hoje para essa juventude? Alguém que pensa, almeja trabalhar na comunicação, com essa vasta experiência do AM, FM, das redes sociais hoje, né? Qual a mensagem você deixaria para essa... Paulo, esse ano, se Deus quiser, nós estaremos completando 27 anos de comunicação e 45 anos de idade. Começamos, terminando 18 anos, quase 19, quando a gente começou a trabalhar. E não foi fácil, mas eu volto agora a falar o que eu disse no começo, no nosso bate-papo. Se for a sua vocação, for a sua vontade, vá em frente. Agora, lembre que amanhã ou depois, se você for bem-sucedido ou bem-sucedida, você vai agradecer a Deus e dizer, realmente, eu fui um vencedor, fui uma vencedora. Eu fui em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos. E se for ao contrário também, você não culpa ninguém. Culpa você próprio. Foi isso que eu vim em busca, esperava ser de determinada forma, foi de outra, mas foi isso que eu procurei. Então, é melhor ainda, mesmo com as dificuldades, seguirmos a nossa orientação, a nossa intuição, aquilo que o coração quer, do que você seguir a orientação de outras pessoas. Porque se der certo, você vai agradecer a Deus e as outras pessoas que lhe orientaram. E se por acaso der errado, aí você vai culpar as outras pessoas por ter errado. Então é sempre bom seguir aquilo que você tem vontade de seguir. Agora, com muita responsabilidade. Sempre saber que o seu direito termina onde o direito do próximo começa. E todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. O mundo, ele está sempre nos ensinando. A gente aprende todos os dias. Ninguém nunca peca por respeitar, e aprender não quer demais. Né? Desse jeito. Falando, tocando o respeito, a educação, por exemplo, a gente tem acompanhado o senhor milita num grupo político, mas Sim. o senhor sempre teve assim, o respeito pelas pessoas, sim, claro, independentemente da questão política. Claro.
Mas é verdade, às vezes a gente acaba... Pois não, fica à vontade. De certa forma, né, tomando conhecimento da Gustavo. Estamos aqui para bater papo. E tem pessoas que acabam agindo de uma outra maneira. Mas é verdade, o senhor chegou a ser expulso da prefeitura de Santa Cruz pelo Zé Augusto, na época prefeito. Veja só. O que aconteceu? Foi interessante você fazer essa pergunta aí. Na época, e Zé Augusto Maia está vivo aí, para ratificar tudo que eu vou falar agora, eu trabalhava na Rádio Vale, fazia exatamente essa parte de reportagem de rua, reportagem de externa, e Zé Augusto estava prefeito de Santa Cruz, do Capibaribe. E houve uma mobilização dos mototaxistas. E foram até a frente da prefeitura, uma grande quantidade de mototaxistas. E ligaram para a emissora e informaram que estava acontecendo aquilo ali. Ronaldo era o apresentador do programa, Ronaldo Pacas. E disse, de imediato, a gente é para ir para lá agora. E é para cobrir tudo, sem medo. Deixa comigo. Eu sou pequeno, mas não tenho medo, não. Para fazer o correto, não precisa ter medo. Por que ter medo? Chegamos lá, na frente da prefeitura, cheio de mototáxi. O pessoal tudo com a buzina no ponto lá. Pi. Chegou, teve até dificuldade de parar o carro perto. Mas fomos até a prefeitura. Chegamos lá, adentramos, e o chefe de gabinete era Carlos Lisboa, que está vivo aí para ratificar tudo que eu vou dizer. E Erivaldo Silva era o repórter da Rádio Comunidade. Já estava lá para cobrir a mobilização e eu cheguei. A gente havia a primeira sala, a segunda sala para poder ter acesso ao gabinete. Cheguei lá, Erivaldo já estava, sentei, comecei a conversar com o Erivaldo. Enquanto nesse momento já havia alguns representantes da classe dos mototaxistas no gabinete conversando com o prefeito e com o chefe de gabinete, Carlos Lisboa. E eu fiquei ali aguardando, né, para desenrolar, poderia colher de informação ali. E Ronaldo sempre perguntando, eu com o rádio aqui acompanhando, né, o que é que está acontecendo? Daqui a pouco a gente informa, o pessoal está aqui, passei as informações, tudo. E havia aquela rivalidade muito grande entre a Rádio Vale, por ser ligada a um grupo político na época, e Zé Augusto Maia por ser prefeito de um outro grupo político. Sim. Né? Em qualquer coisa que acontecesse em relação à prefeitura, era para fazer a cobertura total. Quem fosse do outro grupo político queria a informação. Né? E até mesmo que era do lado de Zé Augusto, queria saber como é que a informação iria sair. Sim. Pois bem, e quando o Zé Augusto saiu, não é, da sala dele, do gabinete, juntamente com os representantes ali, da comissão, dos mototaxistas, o primeiro que estava sentado, na linguagem popular, no final da cadeira, junto da porta, era eu. Quando ele saiu, que olhou assim, ele me viu. Botou a mão em cima do meu ombro esquerdo. Ele disse, e você, o que é que está fazendo aqui? Erivaldo lembra disso, que estava do meu lado. E as pessoas ali também. E Carlos Lisboa, que vinha acompanhando também, lembra disso aí. O saudoso Dimas Dantas, vereador, também fez parte de tudo isso aí. E disse, e você, o que é que está fazendo aqui? Na época, na frente da prefeitura, já estavam as duas TVs. Asa Branca, com um representante lá, um repórter, e a TVI, que hoje é TV Jornal, estava lá. E se aproximava nessa época de um ano pré-eleitoral. Zé Augusto estava prefeito e estava indo para uma eleição. Pois bem, o que é que acontece? A Rádio Vale, uma audiência lá em cima na época, o programa que o Ronaldo Pagas apresentava, e eu era repórter de rua, lá em cima na época. Ele disse, olha, o que é que você está aqui? Eu expliquei, eu vim aqui cobrir o que está acontecendo. Ele disse, você não tem nada para cobrir aqui. Aí botou a mão em cima do meu ombro esquerdo aqui e disse, olha, seu lugar é a rua, vai embora. Aí eu olhei para ele e disse, olha, eu não quero criar confusão, eu vou sair, viu? Mas se eu quisesse criar confusão, eu ficaria aqui. Aí fui embora, saí. Quando eu saí, ele botou a mão em cima de mim, que eu saí, aí o que é que acontece? O pessoal ali na frente inteiro identificaram o quê? A gente foi expulso da prefeitura e Zé Augusto empurrou ele. Está compreendendo como é? Bem, houve a expulsão desta forma, mas não houve o empurrão. É a conversa que surgiu, né? Exatamente. A gente foi expulso, Zé Augusto nos empurrou. Sim. Antes de eu voltar a entrar em contato com a emissora, já haviam ligado para a rádio dizendo a Ronaldo, a gente foi expulso da prefeitura, Zé Augusto empurrou ele para fora. Tá entendendo como é?
Aí foi dessa maneira. E quando foi depois, aí eu conversando com o Dimas Dantas, olha, aquele episódio que aconteceu lá, eu vi, respeito, mas não concordo. Não, Dimas, sem problema. Erivaldo acompanhou, né? O próprio Carlos Lisboa, se você perguntar isso a ele hoje, ele vai dizer, realmente, Zé Augusto quis se alterar e Carlos segurou para não haver nenhum tipo de alteração. Mas não chegou ao empurrão de fato, não, entendeu? Mas como colocou a mão em cima do ombro. Deu a impressão. E ele saindo com a mão em cima do ombro e eu saindo da prefeitura, para quem observou, entendeu que fosse um empurrão, né? Mas depois o tempo passou e eu já tive a oportunidade de encontrar Zé Augusto em outras oportunidades, em participar de entrevistas, tudo. Não foi questão de pedir desculpa, mas quando eu expliquei tudinho, aí Zé Augusto disse, pronto, foi isso que aconteceu. Eu digo, olha, nem houve empurrão e houve essa expulsão. Ele disse, mas foi um mal entendido que aconteceu na época. Pronto, então, mesmo assim, com isso que aconteceu, a gente sempre se respeitou, tá entendendo? Aí, veja como são as coisas. Aí depois, quando a gente não tem a malícia de querer fazer o mal a alguém, eu poderia ter me aproveitado daquela oportunidade. Porque eu até falei para Zé Augusto depois, mas Zé Augusto, se eu tivesse a malícia que você tem, aproveitando naquele momento, quando você colocou a mão em cima de mim, e a porta da prefeitura era de vidro, meu amigo, na hora que você botou a mão ali, eu tinha me jogado em cima da porta, quebrava o vidro, caía ali, né? As duas TVs estavam ali acompanhando tudo. Olha a repercussão que não ia dar, não é verdade? Em um ano pré-eleitoral, no mínimo eu seria pré-candidato a vereador, poderia até não ganhar, mas ia fazer uma algazarra muito grande participando dos comícios, de tudo, ou então poderia até me eleger vereador. Só que, quando a gente não tem a malícia, né, da maldade para alguém, não se utiliza desse tipo de coisa. Porque realmente, se eu tivesse feito isso aí, depois minha consciência iria pesar. Porque ele não havia me empurrado, né? Mas como ele colocou a mão, eu teria simulado o empurrão e teria caído. Mas eu não fiz esse tipo de coisa. Tem muitos políticos que simulam. Tem. O próprio Zé Augusto teria feito uma coisa dessa aí. Se fosse ele. Ele olha assim, eu vou cair colado desse aqui, me segura. E vai, Assoval, tá morrendo. São as coisas da política. Pois é. A política no geral hoje está meio desmantelada, não tem jeito. Paulo. A questão fulano, ciclano, muito. é do contra, é radical. Muito. Você veja, Paulo, eu sou de uma época que havia mesmo grupos de direita, de esquerda, não havia nem quase grupo de centro, não. Ou você era direita, ou você era esquerda. Porque o que acontece? Na linguagem popular, você ou tá quente ou tá frio. Isso, você na política não pode estar meio morno, não. O respeito, sim. Né? É daqui, é daqui, é dali. Então, você não se você não ficava meio morno, não. Porque o que é o meio morno? O meio morno na política é como se você ficasse em cima do muro. E quem fica em cima do muro leva pedrada de um lado e de outro. E é preciso que se posicione na política. Então eu lembro da época que de candidato a vereador, a candidato a presidente da República, você, quando citasse o nome, já sabia, é ligado à direita, é ligado à esquerda. Mas depois, com as coligações, as junções para poder chegar ao poder, aí começou a se criar o centro, alguém que não queria diretamente deixar a direita para a esquerda ou vice-versa, não, a gente vai para um partido mais leve, de centro, mas com a tendência de centro-direita, com a tendência de centro-esquerda. Hoje não. Eu lembro, você veja como são as coisas, eu lembro de uma eleição que aconteceu no município de Vertentes, aqui. E o PT, lá em Vertentes, a estrela dele era verde. O PT, que é o símbolo, a estrela vermelha, pintaram de verde. Porque a cor do partido que o PT estava lá, da coligação do grupo, era verde. Então, aí foi descaracterizando a coisa, entendeu como é? E isso vem acontecendo. Recentemente queriam mudar até a cor da camisa do Brasil. Sim, você veja a cor da seleção da camisa brasileira, que é um símbolo, né? A amarelinha, né? É complicado. Ou a camisa azul, né? Ali você tem algo branco ou algo verde que simboliza as cores da bandeira brasileira, você colocar uma camisa vermelha. Onde é que você encontra o vermelho na bandeira brasileira? Não tem. Você nunca pensou em ser candidato, não? Ô, Paulo, quando... Já houve convite? Já houve convite, sim. Quando passou esse fato, né, entre eu e Zé Augusto, mas que graças a Deus a gente se dá bem, o que acontece? Na sequência, eu ainda pensei em depois
observando alguns colegas que haviam se saído bem no rádio e foram para a política, que eu poderia ir também. O tempo foi passando e conversando com essas mesmas pessoas, eu fui vendo que, às vezes, tem alguns que no rádio demonstram uma determinada forma e quando vai para a política vai mudando. Não vai conseguindo ser aquela mesma pessoa do rádio. Então, eu achei por bem continuar onde estava. Identifique que esse tempo já passou. Zé é melhor como político ou como cantor? Quem? Zé. Zé Augusto? Sim. Bem, eu respeito o Zé Augusto em todos os aspectos. Ele é um grande artista, ele é um grande articulador político e tem os seus adeptos, né? Como artista, tem seus adeptos como político também. Ninguém pode aqui tirar os méritos, porque Zé Augusto foi um grande gestor para Santa Cruz do Capibaribe. Só que quando o Zé Augusto chegou no maior cargo político que ele pôde chegar, que foi o cargo de ser eleito deputado federal, aí foi aí onde ele provou que não estava preparado para ser um grande político. Porque se ele fosse um grande político, naquela época que ele estava deputado federal, ele não teria voltado para ser candidato a prefeito de Santa Cruz de Capibaribe. Porque na época, que o pessoal lembra, que foram feitas várias pesquisas aqui, ou simuladas pesquisas aqui, com o nome de figuras, que no dia da própria convenção foi feito material aqui com 3 pré-candidatos a vice diferentes, porque não sabia quem seria o pré-candidato a vice de Zé Augusto. Né? E o que acontece? Zé Augusto, na própria convenção, que eu estava lá cobrindo a convenção, e ele falava, eu estou deputado federal, mas agora eu volto para ser prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, porque é um nome que pode vencer o candidato contrário, que na época era o então deputado estadual Edson Vieira. E foi nesse momento aí que... E o único que não podia perder naquela época era Zé, né? Exatamente. Por estar na posição que estava, né? Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. Qualquer outro poderia. Podia. Ele não. Não. Inclusive, ele tirou o direito do prefeito da época, que era Toninho do Pará, de ir para a reeleição. Toninho, aquela pessoa calma, tranquila, como é, né? Entendeu? E tanto é que se conversar com o Toninho hoje, Toninho vai dizer, bem, eu tinha vontade de ser candidato à reeleição. Só que Zé Augusto disse, o candidato sou eu, e acabou. E como ele era a maior liderança do grupo, ninguém tinha como bater de frente. Aí, ninguém teve como bater de frente com ele, mas o povo bateu. Né? E a partir dali, ele não passou, ele não conseguiu mais ser o mesmo Zé Augusto de antes, como político. E como artista, ele continua sendo o mesmo. Já que o senhor avaliou o grupo de Zé, né, como você avalia o grupo de Edson Vieira, o que precisa dar uma... A mesma coisa, Paulo, é o seguinte, ninguém pode negar, né, que Edson Vieira foi também um grande gestor aqui de Santa Cruz do Capibaribe, não é? Mas tudo é preciso que aconteça conforme o povo vai aceitando. O político, ele tem que trabalhar com a pesquisa. Aí, às vezes, alguém diz, mas a pesquisa mente. Mente não. A pesquisa é certa. São institutos que, por trás dos mesmos, tem alguém que são tendenciosos financeiramente falando. Às vezes, mostra um determinado resultado, ele recebe para fazer o trabalho, para ir a campo, que é normal receber, mas tem alguns institutos que são tendenciosos. Olha, o resultado está aqui. Agora, se sair esse valor a mais, a gente pode dar uma modificada nos números aqui. Como às vezes o político quer passar para o eleitor que a posição dele está bem, aí vai modificando. Não é que a pesquisa mentiu. É o instituto, alguém por trás dele, que recebe um valor para manipular os números. Então, o que acontece? Voltando para o grupo de Edson Vieira que você acabou de mencionar, é preciso que se entenda o seguinte. Primeiro, trabalhar com pesquisa e ter Zé Augusto como exemplo. Quando ele quis ser, sou eu, terminou não sendo. Então, é preciso que Edson Vieira entenda o quê? A vontade do povo, sou eu. A vontade do povo, não sou eu, é fulano, ciclano, beltrano, então é fulano, ciclano, beltrano. O erro seria semelhante ao de Zé, sim, claro, de forma diferente. Claro. Acredito desde aquele momento que houve aquela meio que disputa interna ali entre Dida, Joselito. Exatamente, né? exatamente. Faltou ali o pulso do... Faltou. Do líder ali. Faltou. Vem cá. Faltou. Aqui. Veja só, isso aí, Paulo, é o seguinte. Eu trabalhei na gestão Edson Vieira durante os 8 anos na comunicação da prefeitura, fiz parte da comunicação. Na época, o gestor de comunicação era o jornalista Geraldo Moura, e eu fazia parte da equipe. Né? Geraldo Gangal. Como locutor, apresentador, repórter, algo dessa natureza. E o que acontece?
Edson eleito, com uma frente expressiva, né, que foi quase 3 mil votos à frente, em cima de Zé Augusto Maia, que aí aconteceu aquilo ali, o pessoal entendeu o quê? Pronto, o grupo, na linguagem do grupo Taboquinha, acabou agora. Uma liderança para Edson Vieira com 3 mil votos e agora? Só que quando Edson Vieira vai para a reeleição, já ganhou com quase essa frente tendo sido tirada. Porque Edson Vieira havia perdido para Toninho do Pará, na eleição antes de disputar com Zé Augusto, por 3 mil votos. A ganha de Zé Augusto por 3. Quer dizer, dentro de 4 anos ele reverteu 6 mil votos, porque ele tirou 3 e botou 3. 6 mil votos. Aí quando ele vai na eleição futura para a reeleição, 4 anos aí após... 4 anos, quase 5 mil votos foi embora, porque ele ganhou com 900 e poucos votos para Fernando Aragão. E as pessoas falavam, se fosse mais 15 dias de política, teria perdido as eleições. Está entendendo como é? Quer dizer, naquele momento ali, se ele fosse uma pessoa muito mais viva do que ele é hoje, o que é que acontece? Ele teria entendido. Olhando para o erro que Sim, alguém já que tinha é o cometido que no Zé Augusto passado. cometeu há 4 anos atrás. Ele teria entendido, olha, o pessoal está entendendo. Então, chama aqui a equipe, chama o marqueteiro aqui, vamos trabalhar o que é que está errado aqui. Porque Edson trabalhou muito. Mas o que foi que aconteceu de errado aqui? Que o pessoal não está assimilando aqui. Eu não preciso acontecer isso aqui, não. Só que ele continuou daquela mesma forma. Aí, 2 anos depois, vem a eleição para deputado. Alessandra Ferreira é deputada estadual. Ela ganhou aqui dentro de Santa Cruz do Capibaribe, mas ela foi majoritária aqui dentro porque o grupo Taboquinha estava dividido. Com Diogo Moraes, candidato a deputado à reeleição, e Zé Augusto, na época, lançou Thales Maia, candidato a deputado estadual. Então, quando você juntou Thales com aproximadamente 7 mil votos, Diogo com aproximadamente 10 mil votos e Alessandra com aproximadamente 13 mil votos, aí ela foi majoritária. Só que o voto de Diogo com o voto de Thales era um voto extremamente taboquinha. Se você juntar só aí, já dava aproximadamente 17 mil votos. Alessandra teria 13. Quer dizer, quase 4 mil votos de diferença. Já ali, Edson Vieira já teria entendido que o eleitor já não estava aceitando mais a administração dele. Era uma questão de vida ou morte, ter que resolver tudo. Mas não, quando alguém conversava com ele, ele ainda dizia, não, mas isso aqui foi eleição estadual, é diferente da eleição municipal. Mas o eleitor já estava mandando um recado, tá entendendo? Aí, o que é que acontece? A partir daí, começou um clima de animosidade dentro do grupo. O vice-prefeito da época, Dira Dinan, que era um direito dele querer ir para a reeleição, ir para a eleição, no caso, porque já estava no segundo mandato, né? E Joselito Pedro, que era secretário de Educação, muito bem avaliado, era o que Edson queria que fosse candidato. Aí depois, né, na linguagem popular, Dida que insistiu, mas por que eu não posso ser candidato? Eu fui candidato a vice 3 vezes, quando ninguém queria, eu fui. Eu perdi com Edson, eu perdi com Nanau, eu ganhei com Edson, e por que não posso ser candidato a prefeito agora? Né? Não, só porque eu sou uma pessoa da zona rural, mas eu sou uma pessoa do povo, e realmente é. Aí alguém pode dizer, mas perdeu porque foi Dida? Não, eu entendo que naquele momento qualquer candidato perderia, porque o eleitor já estava com a decisão tomada. Ele mostrou há 4 anos atrás, quando o Edson ganhou uma reeleição com menos de 1.000 votos. 2 anos atrás, a esposa dele foi majoritária, porque o grupo Taboquinha estava rachado com 2 candidaturas. Então, quem fosse o candidato ali perderia. Se tivesse, naquele momento, conversado, após a eleição de Alessandra, para chegar a um consenso, explicar, mostrar a matemática, que a matemática é uma ciência exata, 2 mais 2 é igual a 4, né? Ninguém pode provar o contrário. Com números aqui, você quer ser candidato, você é candidato. Agora, vai perder. Você quer ser candidato, sou candidato, mas vai perder. Então, ou então você vai para o sacrifício. Mas não foi bem assim. Tanto é que quando se decidiu, no dia 29 de dezembro, antes do ano da eleição, que o candidato seria Dira Dinan, não se sabia quem era o candidato a vice-prefeito. E até um bom tempo ninguém sabia quem era o candidato a vice-prefeito. Vai ser Joselito Pedro? Não vai ser. Porque já se sabia que era uma eleição difícil. Então, depois que Joselito resolveu ser o candidato a vice, mas já foi daquela situação. É uma candidatura que a gente vai para o tudo ou nada. E foi aí onde aconteceu a derrota. Quer dizer, o que aconteceu com o Zé Augusto de uma forma, aconteceu com o grupo Boca Preta, com o Edson Vieira, de outra. E assim a política segue. Na época de Zé Augusto aconteceu com ele, na época dessa aconteceu com o segundo, não com ele, né? Sim. Mas na mesma proporção. Claro, quem fosse o candidato naquele momento, perderia. Por que perderia? Porque uns 2 anos antes não foi feito o serviço que deveria ser feito. Porque, veja só, eu entendo, Paulo, que o bom gestor, quem trabalha com ele, não pode ter medo dele. Não, você pode ter respeito a ele. É diferente de ter medo. Uma coisa é eu chegar aqui e ter um bate-papo com você com medo de conversar com você. Outra coisa é eu chegar aqui e ter um bate-papo com você respeitando você, que deve ser assim. Então, respeitando você, eu já sei, olha, a forma de Paulo é essa,
E ou é desse jeito ou não é. Pronto. Então, é assim que todo gestor deve fazer. Ó, eu tenho toda a minha equipe aqui. Se tudo der certo, a gente está tudo caminhando direitinho. Mas é aquele detalhe. Eu tenho aqui várias laranjas para fazer um suco. Se uma laranja dessa só tiver ruim, ela vai perder o suco todinho. Então, eu tenho que pegar essa laranja na hora que eu identifico, tirar logo ela aqui do cesto. A mesma coisa é o gestor. Ele tem que identificar, ter o olho clínico, identificar que na gestão tem alguém que não está funcionando a contento, conversa com aquela pessoa, o que é que está acontecendo? Por que você não está funcionando nessa forma aqui? Por que não está dando certo como eu queria que desse certo aqui? Então, boa sorte, siga seu caminho, porque não pode prejudicar os demais aqui. Há quem diga que foguete não dá ré, mas parece que no grupo verde aqui deu, não foi? Foguete não dá ré, mas quando cai, é uma consequência grande, amigo. Né? Foguete não dá ré, mas quando cai é uma consequência grande. Foi o que aconteceu no Grupo Verde. Está entendendo como é? O Grupo Verde, por muito pouco, não ganhou as eleições. E não é preciso ser nenhum expert na política para entender o motivo que o Grupo Verde perdeu as eleições aqui por pouco mais de 300 votos. Primeiro, naquele momento, se você observar, a maior fatia do Grupo Verde, ela veio do Grupo Boca Preta. Se você encontrasse 100 pessoas para conversar, 100 pessoas para conversar, dando só um exemplo, do Grupo Verde, você iria encontrar, não só de pessoas do próprio Grupo Verde, mas 100 que tivesse no Grupo Verde, que viesse do Grupo Boca Preta e do Grupo Taboquinha. Você iria encontrar aproximadamente 75% do Grupo Boca Preta e aproximadamente 25% do Grupo Taboquinha. Então, como teria condição do Grupo Boca Preta ganhar? Não teria condição. E o que faltou para o Grupo Verde ganhar? É muito fácil explicar. Com todo o respeito que eu tenho aqui a Alan Carneiro e a Vera. Mas foi uma chapa, na linguagem popular, para que as pessoas entendam, um sanduíche de pão com pão. Foi a mesma coisa, do mesmo. Faltou a política na chapa. Faltou ter um candidato a vice na chapa. E naquele momento, o melhor nome para ser candidato a vice-prefeito de Alan Carneiro era o professor Afrânio Marques. Por quê? Porque como Alan estava vindo do empreendimento particular, como Alan foi uma pessoa que esteve à frente do Moda Center e fez uma grande gestão, ele tinha todas as formas de um grande empresário, mas vindo aí, acabou de explicar, do empreendimento privado. Ele precisava ter na chapa alguém do empreendimento público, da política. E quem era o nome? O professor Afrânio Marques, que queria ser o candidato. Queria ser o candidato. Só que ele não poderia impor, porque o próprio Grupo Verde falava que seria uma política diferente, uma política do novo. E não queria pessoas ligadas à política. Mas como é? Pronto, para quem está acompanhando a gente agora, ouvindo o internauta agora, e diz assim, eu quero ir para a comunicação, mas eu não quero fazer parte da comunicação como ela está. Então, para onde é que você está indo, meu amigo? Então, vá para outra área, não dá para você ir para a comunicação. Na comunicação, você já sabe o que, é que vai acontecer. Então, como é que eu não quero trazer políticos que estão na política do lado A, do lado B, mas se eu estou adentrando ao campo político, a seara política, como é que eu posso criticar algo se eu estou indo para aquela mesma posição ali? Foi o que faltou. Esse é o nosso podcast Bodega Nordestina, conversando com o radialista Egeide Amorim, ele dando uma pincelada aí dos 3 grupos políticos de Santa Cruz do Capibaribe. Onde errou, onde pecou, o que deve melhorar, o que precisa. Quem estiver aí acompanhando aí, escuta a gente, presta atenção no serviço. Egeide, agradecendo a ti já pela participação, aqui ter aceito o convite imediato. Eduardo já está expulsando a gente aqui, ele nem trouxe café hoje. Rapidinho, uma pinceladazinha no tocante ao Papa. Sim. Teve o falecimento do Papa Francisco, a escolha do Leão XVI, Leão XIV. Uhum. Né? Qual a sua avaliação, já que você é tão ligado assim à área religiosa? Repito, Paulo, já que a gente está caminhando para o final aqui, mais uma vez, eu sou aquela pessoa que respeito tudo e todos, em todos os aspectos. Eu respeito a orientação sexual, religiosa, política, esportiva, até mesmo quem é ateu, eu respeito. Né? Tem aquelas coisas que a gente concorda, tem aquelas coisas que a gente discorda, mas tudo dentro do respeito. Né? Uhum. Respeito é a base de tudo. E quanto ao Papa, Leão XIV, se você for fazer uma pesquisa,
quando foi acontecer o conclave para a escolha do Papa, vários nomes se citavam. E ele não era um dos nomes tão citados. Pode até que depois que ele foi escolhido, alguém diga, não, mas ele era um dos citados. Depois que a coisa acontece é muito fácil, né? Mas ele não era um dos nomes citados. Assim como quando o Papa Francisco foi escolhido, também não era um dos tão cotados. É aí aonde, na minha crença, na religião católica apostólica romana, entra o poder de nosso Senhor Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo. O que acontece? Quando se vai para ali, se vai escolher entre si, tanto é que o voto, quando ele é dado depois, não se comenta se escolheu, porque tem o primeiro escrutínio quando se escolhe, né? Dificilmente no primeiro se chega a uma escolha, né? A fumaça não sai ainda branca, ainda sai, né, da cor de fumaça mesmo. Porque é muito difícil chegar a essa escolha. Geralmente na segunda ou na terceira se sai, e na segunda se saiu. E se você hoje procurar algum cardeal que porventura não tenha votado no Papa Leão XIV, ele não vai dizer em que ele votou, porque ali o voto é secreto, sim, né? Sim. Todo mundo sabe disso. Então, eu entendo que depois da escolha, das formas como ele tem se comportado, como ele tem se mostrado, os posicionamentos dele é muito parecido com o Francisco. Claro que em nenhuma forma, em nenhuma hipótese, a gente vai querer alguém igual a alguém, porque não vai existir alguém igual a alguém. Você tem o mesmo pai e a mesma mãe de 2 filhos gêmeos. E eles não são do mesmo jeito, né? E são filhos gêmeos, porque os dedos das mãos são irmãos e não são iguais. Mas eu identifico que, para o momento da igreja, para tudo que o saudoso Papa Francisco plantou, pregou, proferiu, fez, conclamou em torno de todo o mundo, não poderia ter uma escolha tão melhor do que a que foi do Papa Leão XIV. Claro, cada um de sua forma, mas são segmentos parecidos. Muito bem. Egídio, um abraço, tudo de bom. Obrigado por ter aceito o convite, estar batendo papo conosco aqui. Outros podcasts virão para a gente conversar, prosear mais ainda. Se Deus quiser, Paulo. Muito obrigado a você, muito obrigado a Eduardo Brito, aos ouvintes, aos internautas. Faz papo, já. Tá. Gente boa, menino bom. Já tá, só falta usar aquele chapéuzinho. Como é o nome daí? O quê? O chapéuzinho. Não, a peruca, que é isso? É o Solidel. O chapéu. É o Solidel. Pronto, só falta Eduardo arrumar o Solidel. É o Solidel, agora se for aquela outra parte é a mitra. Pronto, você é o Solidel, mitra. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo, a você pelo convite. Muito bom estar aqui, nós somos irmãos, amigos, companheiros de trabalho e profissão. E dizer para as pessoas que às vezes alguém pode dizer, mas Egídio é um cara chato, é um cara fechado. Eu sou não. É meu jeito mesmo, essa é a minha forma. Eu sou uma pessoa simples, humilde, paciente, de muito respeito, mas é porque, como a gente trabalha na comunicação, muito mais pessoas conhecem a gente do que a gente conhece as pessoas, né? Às vezes acontece que, por acaso, você chega em um determinado ambiente, tem algumas pessoas e você não cumprimenta. Você não sabe quem é o Pronto, já aconteceu de eu chegar em algum evento e apresentar algum evento, seja privado ou público, ou evento político, evento esportivo, alguma coisa dessa natureza, e depois eles, rapaz, você estava lá, eu vi você e você não falou em mim. Mas, amigo, fica impossível. É impossível. Você pegar uma praça lotada e distinguir fulano lá no meio, isso que a gente tem que abraçar. O pessoal que está aqui, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, passando na rua, no carro ou de pé, a gente está sempre pronto e solicita as pessoas. E muito obrigado, Paulo, viu, pelo convite, foi muito bom estar aqui com você. Boa sorte a você, eu conheço você de perto, eu sei o homem que você é, o profissional que você é, e desejo muita paz, saúde, felicidade, sossego, sucesso, tudo de bom para você, para toda a equipe, para os ouvintes e para os nossos internautas. Estamos aí, conversando com a Egídio Amorim. Aguarde, vem novidades por aí também, viu? Fica atento, fique ligado, fique de olho nas redes. A Egídio está chegando nas grandes redes. No nosso podcast, aproveitar e abraçar aqui Marcos Lima, ele que é Livramento, do Cariri Paraibano, faz um trabalho fantástico, juntamente com a Ivanice Gonçalves, a turma da Rádio Cultura FM de São José do Egito. Um abraço a toda a turma do Jornal da Cultura, acompanhando também o nosso podcast Bodega Nordestina. Só faltou dizer que narra futebol também, né?
Não, você já falou também, né? Não, mas eu falei que fiz pista. Mas não falei que narra futebol também, não. Falou, mas já tá dito. A gente narra futebol também. Futebol também. Também. Carro de som, a TV. Carro de som, no rádio. Não foi preciso a gente narrar. A gente tá pronto pra trabalhar. Vaquejada, chama também. A vaquejada, não. Não? A vaquejada eu acho bonito, mas não é minha praia. Mas dá uma prenda. Mas chegada de lenha a gente sabe fazer, pega da garrafa a gente sabe fazer, corrida da golinha a gente sabe fazer, Já correu corrida agorinha? rústica a gente sabe fazer. Já correu agorinha? Não. Eu acho bonito quem corre. Tem um cavalinho, o cara correndo, tem uma garrafa e disse, valeu, boi. Eu conheço um cidadão, Paulo, só para terminar, porque o tempo já está estourado, eu conheço um cidadão, ele foi para a corrida da argolinha, e o pessoal coloca aquelas fitas lá, né? Sim. E coloca justamente as argolinhas para que você possa passar e tirar as argolinhas. O cidadão era, inclusive ele já é falecido. Olha o corte. Pronto, alcoólatra, era. Quando chegou lá, montou no cavalo, aí ficou a dupla lá, né? Aí quando o locutor chamou, aí vem a dupla de lá pra cá. O que vinha do lado dele vinha na posição correta, né? Pra passar. Ele do jeito, ou seja, a argolinha tá lá, você vem nessa posição aqui pra pegar a argolinha. Sim. Do jeito que ele vinha, ele pegou a forma que ele vinha e botou assim, ó. Do jeito que ele veio, pá, quebrou, virou tudo assim, caiu, desmantelou tudo assim. Valeu ou não valeu? O cara disse, valeu, acabou tudo, agora valeu mesmo, desse jeito. Valeu tudo, até para os outros não correr mais. A todos um forte abraço, vá curtindo, compartilhando o nosso canal no YouTube, TV Bodega Nordestina, TikTok, Facebook, nos acompanha onde quer que você esteja, deixa teu like, teu joinha, beleza? Um abraço, fique na paz e lembre-se, o que o mundo joga fraco, Deus escolhe para confundir os fortes. Programa Bodega Nordestina, com Paulo Viana.